Olá, pessoal! Estamos de volta para a última parte da nossa aula de nervos cranianos. Eu sou a professora Vivian Silva e nós vamos começar pelo nono par de nervo craniano, que é o nervo glossofaríngeo. Observem que esse nervo emerge do sulco lateral posterior do bulbo e passa pelo forame jugular do crânio. Passando pelo forame jugular, ele formará dois gânglios, um superior e um inferior, e vai distribuir ramos sensitivos para tato, dor, temperatura, pressão, propriocepção, das regiões da língua, os ramos linguais, das tonsilas palatina e lingual, ramos tonsilares, e para a nossa faringe, ramos linguais. E vejam que importante, pessoal, que esse nervo que esse nervo também apresenta um ramo super importante, que é o ramo do corpo carótico, que vai ali justamente para a bifurcação da carótida comum em carótida interna e carótida externa, para captar a informação de pressão arterial. Então, ele é importante para o controle da pressão arterial. Só para reforçar, pessoal, lembrando que o glossofaríngeo é um nervo sensitivo, não tem função motora. Já o nervo vago, que é o 10º par, que também tem origem no sulco lateral posterior do bulbo e que também passa pelo forame jugular, nós vemos que a função dele é prioritariamente motora. Esse nervo desce junto com a artéria carótida interna e carótida comum dentro da bainha carotídea e na região da laringe ele fornece um ramo importante, que é o laríngeo superior, que vai fazer a inervação da laringe. Também é interessante observar que quando esse nervo está descendo ali junto com a bainha da carótida, pegando carona na carótida, quando ele chega do lado direito e encontra com a origem da carótida, que é o tronco bracocefálico, ele vai passar a fazer o seu trajeto junto com o esôfago. E aqui do lado esquerdo, igualmente, ele desce junto com a carótida comum esquerda. Quando ele chega no arco da aorta, ele passa a fazer seu trajeto junto com o esôfago. Importantíssimo observarmos aqui nessa imagem o seguinte, que quando o nervo vago do lado direito atinge a altura do tronco braquiocefálico, ele fornece um ramo recorrente, um ramo que sobe para inervar a traqueia e a região infraglótica da laringe. É o ramo laríngeo recorrente. Observe que isso é feito do lado direito, a partir aqui do tronco bracocefálico, e do lado esquerdo, a partir do arco da aorta. Vejam aqui por transparência o laríngeo recorrente subindo em direção à traqueia e em direção à região infraglótica da laringe. Nessa vista posterior aqui do pescoço, nós vemos muito bem o nervo vago aqui em amarelo. Eu vou passar uma linha verde uma linha vermelha, perdão, bem forte aqui, ó, para ficar mais fácil de vermos, descendo junto com a bainha carotídea. Do lado direito, pessoal, ele vai atingir aqui, do lado direito ele vai atingir aqui a altura do tronco braquiocefálico e a partir dali, olha lá, ele forma esse nervo que é o laríngeo recorrente. O resto dele continua descendo e ele dá um ramo que sobe, que volta para a traqueia e para a laringe. É o laríngeo recorrente. Do lado esquerdo, a mesma coisa, só que aí no lado esquerdo não tem tronco bracocefálico, então ele vai fazer a volta no arco da aorta. Então ele sobe a partir do arco da aorta e recorre. Então vejam que o laríngeo recorrente inerva a região infraglótica da laringe e o laríngeo superior a região supraglótica da laringe. Eu tenho uma pergunta para vocês que é o seguinte: qual é o ramo mais longo, o laríngeo recorrente? Do lado direito ou do lado esquerdo? Observem aí na imagem. Vejam que o laríngeo recorrente esquerdo é muito mais longo em relação ao direito, porque o esquerdo, pessoal, ele tem que fazer a volta lá no arco da aorta, lá já bem dentro mesmo da caixa torácica. É muito frequente que em pacientes que apresentam tumor de ápice de pulmão, de lobo superior, o nervo laríngeo recorrente seja comprimido, levando a uma disfonia. Ele é comprimido e aí uma parte das pregas vocais, a prega vocal do lado esquerdo, ela pode ter uma paralisia ou uma perda de sua função.
Então, esse aqui é um ponto bastante importante para todos os nossos alunos da medicina, da fono, da enfermagem, para todo mundo, pessoal. Muito bom. E o nervo vago, então, quando passa pelo forame jugular, forma também os gânglios superior e inferior. E aqui está o esquema que nós já vimos bastante lá nas imagens anteriormente. Ele vai formar ramos faríngeos para os músculos longitudinais da faringe, mas também inerva músculos constritores da faringe. Olha só que bacana. Ele vai formar ramos sensitivos, que são o auricular para a pele da orelha e o meato acústico externo, vai inervar junto com o nervo trigêmeo essa região, um ramo meníngeo para a dura mater, forma os nervos laríngeo superior e o laríngeo recorrente, inervando toda a região da laringe. E forma aqui também os nossos plexos viscerais. O vago, olha que bacana, depois que ele passa ali, olha, do arco da aorta e se junta com o esôfago, ele vai formar aquele tronco vagal anterior, posterior, para inervar todas essas vísceras que vocês observam aqui, até essa altura aqui aproximadamente do colo transverso do intestino grosso. Então, fígado, estômago, grande parte do intestino delgado, tudo isso vai ser inervado, então, pelo nosso querido nervo vago. 11º nervo, pessoal, é o nervo acessório. O nervo acessório ele é bem interessante porque ele tem uma raiz bulbar, que se origina aqui do sulco lateral posterior do bulbo, e uma raiz espinal, que se origina aqui dos primeiros nervos cranianos. Essa raiz bulbar, ela tem origem lá no núcleo ambíguo, enquanto que a raiz espinal vai ter origem ali nos primeiros nervos da medula espinal. Ele vai se dirigir, então, principalmente aqui para essa região do músculo esternocleidomastoide, parte mais superior do músculo trapézio, ok? O nervo hipoglosso, então, finalmente, nosso último par de nervo craniano, ele é importante, bastante importante. Ele tem origem no sulco lateral anterior do bulbo, passa pelo canal do hipoglosso, que é um acidente anatômico ali no osso occipital, e ele então vai se dirigir para a região mais inferior da língua, sendo responsável pela movimentação da língua em quase que toda a sua totalidade. Esse é o nervo motor, pessoal. Olha lá que bonito o nosso nervo hipoglosso. Bem interessante dizer também que esse nosso nervo hipoglosso, ele se junta aqui com a alça cervical superior, com a raiz superior da alça cervical, que é formada pelos primeiros nervos espinais, né? Muito bom. E só para a gente dar uma revisada final, pessoal, queria falar um pouco a respeito da inervação da língua, que é tão importante para vocês. Olha só, a inervação da língua motora, ela é feita pelo nervo hipoglosso. Quase todos os músculos da língua são inervados pelo hipoglosso, com exceção do músculo palatoglosso, que é inervado pelo vago. Em relação à parte sensitiva, quem é que inerva a língua? Então vamos lá. Os 2/3 anteriores da língua são inervados pelo nervo lingual, que é ramo do mandibular, para a sensibilidade geral de tato, dor e temperatura. E pelo ramo, que é o corda do tímpano, que é ramo do facial, para a gustação. Já que a região, pessoal, da posterior da língua, dos 2/3 posteriores, parte gustativa é feita pelo glossofaríngeo e também uma parte pelo nervo vago, que se estende também para a função gustativa até a região da face lingual da nossa epiglote, ok? Então vejam quantos nervos relacionados aqui à inervação da nossa língua, ok? Acho que esse é um ponto de atenção para todos vocês. Pessoal, encerramos nossa aula. Muito obrigada. Fiquem aí com todas essas informações. Processem tudo aí, isso na cabeça de vocês. Vocês vão ver que assistindo a aula devagarinho, anotando, fica mais fácil. Um beijo, até a próxima.